Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, e o Senhor, neste Evangelho, vai nos ensinar a fazermos uma oração verdadeira, que é a oração do Pai Nosso. Por isso vamos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai que está nos céus não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. E Jesus vai dizer, olha, quando rezar, não precisamos usar muitas palavras, porque Deus é Deus e Ele conhece nossas necessidades antes de nós realmente nos conscientizar que precisamos de alguma coisa. Mas Jesus, ele vai ensinar a oração das orações, a oração a qual ela nos explica tudo aquilo que nós precisamos e aquilo, que nós necessitamos dizer a Deus, ao Pai. E Jesus começa falando que o Pai está nos céus, que lá dos céus o Senhor ele transcende a nossa vida, o mundo inteiro, e é para os céus que o Senhor nos chama a voltar o nosso olhar e preparar o nosso coração, porque lá não existe nada melhor ou mais perfeito do que o próprio céu, porque Deus é perfeito e Ele é o nosso céu por excelência. Também, quando Jesus vai dizer assim, santificado seja o nome de Deus, não é que eu vou santificar a Deus, porque Deus já é santo, 3 vezes santo, perfeitamente santo. Mas eu santifico Deus quando eu faço a sua vontade, quando eu faço obras, de misericórdia, quando eu consigo, em alguns momentos, fazer aquilo que o próprio Jesus faria se estivesse em meu lugar. Depois, a oração continua dizendo assim, venha a nós o vosso reino. Nós temos que desejar o reino de Deus, porque esse reino deste mundo é um reino corrompido pelo pecado. Depois, o Senhor vai nos dizer assim, que deveremos procurar fazer a vontade dele tanto no céu como aqui na terra, porque a vontade de Deus é que nos faz felizes, é esta vontade que faz com que nós possamos um dia estar com ele lá no céu. Depois o Senhor continua dizendo assim, perdoa, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e o pão de Deus não é o pão somente da padaria, mas é o pão de nós entendermos com a nossa vontade, com o nosso coração, com a nossa mente, que fazer a vontade de Deus, é a gente comer do verdadeiro pão que alimenta. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão nosso de cada dia deve ser o pão nosso que vem lá do céu, não o pão aqui deste mundo. Que Deus ele nos ajude e Ele também nos dá a graça hoje de entendermos que é perdoando que seremos perdoados, porque o perdão faz novas todas as coisas, e o Senhor nos convida realmente a sermos misericordiosos, assim como eu preciso do perdão, o meu irmão também precisa. E o verdadeiro amor é oferecer a outra face, porque isso traz a edificação, traz para nós a resiliência, traz para nós que o amor de Deus habita em nosso coração. Depois Jesus ele vai nos dizer assim, para pedirmos ao Senhor que nos ajude a não cair em tentação e para que em tudo possamos fazer a sua vontade, livrando-nos de todo o mal. E o verdadeiro mal é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E depois então Jesus vai nos pedir, nesta regra de ouro,
que nós sejamos misericordiosos como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem, graças a Deus.